Meus amigos, vai começar a semana 3 da pré-temporada. Antigamente era 4 semanas de pré-temporada antes de começar, mas a gente sabe que as coisas acontecem na pré-temporada e mesmo sem os times usarem muito da sua força, às vezes acabam se lesionando, e isso é sempre um problema gigante. Inclusive, vamos falar sobre isso. Mas a NFL decidiu mudar para apenas 3 semanas. Eu diminuiria ainda mais, cara. Eu acho que 2 semanas de treinos conjuntos, jogo com outro time já é mais que suficiente sem desgastar os caras. Por quê? Começando a falar dos destaques aqui da segunda semana de pré-temporada. Jackson Smith e Njigba. Eu sei que os Seahawks estão bem de wide receiver, eles têm o DK Metcalf, eles têm o Tyler Lockett, mas eles pegaram o Jackson Smith e Njigba justamente, cara, porque era um jogador super interessante e justamente para ter esse peso maior e essa arma nova pro Geno Smith, que renovou seu contrato e tudo mais. E aí o cara no jogo de pré-temporada tem até esse lance, cara. Meu amigo, e que eu sou muito fã, o Alexandre Castro, que é um perfil lá no Twitter, é uma pessoa, né? Mas ele tem um perfil lá no Twitter que manja muito do Seahawks e tal. Ele mostrou, ele postou o take, inclusive, da lesão do Jackson Smith em Digba e deu uma dó gigante. Então o que acontece? Ele vai ter que passar por cirurgia. A expectativa é que ele esteja disponível na abertura da temporada, mas tá como questionável e mesmo que esteja disponível no começo da temporada, já é um tempo de molho. E isso é, cara, é uma tristeza. Isso me deixa muito triste mesmo, porque é um problema. Não era pra ser assim. Mas, vamos ficar de olho. Outra lesão seríssima que teve na pré-temporada, nessa semana 2, foi do Isaiah Bolden, né? Escolha dos Patriots desse ano do draft. E que tava tentando cavar o seu lugar aí no time. Ainda tá, aliás, né? Mas ele, no jogo que os Patriots tiveram contra os Packers, lógico, ele se trombou ali com o cara do próprio time, inclusive. Caiu inerte, assim. Caiu assustador, de uma forma assustadora. Trouxeram maca, pegaram o cara, não sei o quê. Isso faltando um pouco mais de 10 minutos no quarto período. E fica aquela preocupação gigantesca, que a gente já viu com Ryan Shazier, a gente já viu com Damar Hamlin, é sempre uma coisa horrível. E ele tá bem, tá tudo certo, já voltou pra Foxborough com o time, os Patriots suspenderam os treinos conjuntos com os Titans, inclusive, deu tudo certo, mas, cara, é sempre essa preocupação. E aí a galera sempre tem essa discussão, né? Será que a gente extingue a pré-temporada? A NFL ela é muito séria, ela é muito competitiva, mas quando tá valendo algo, é diferente de quando você se lesiona sem valer nada. Eu lembro claramente em 18, se eu não me engano, que o Julian Edelman se machucou na pré-temporada, um dos principais recebedores dos Patriots. E aí, cara, é um balde de água fria pra equipe. Isso sempre acontece, é sempre um problema. E eu acho que a pré-temporada deve se manter, mas pelo menos que ela seja mais curta, de repente. Acho que é uma coisa que a NFL vai analisar cada vez mais também. Outros destaques interessantíssimos, indo agora para uma coisa um pouquinho mais positiva. Aiden O'Connell. Fiquem de olho nesse menino. Cara, primeiro, Aiden O'Connell, vou pegar a informação certinha aqui. Ele tem apenas 24 anos de idade e foi draftado de Purdue, inclusive, faculdade que era do Drew Brees, na 4ª rodada pelo Las Vegas Raiders. Escolha 135. E é lógico que ele tá tendo um pouco mais de tempo de jogo, porque o Aiden O'Connell é o reserva do Jimmy Garoppolo, que é o quarterback titular, né? Só que o que acontece? Segundo o PFF, segundo eu, segundo todo mundo que tá vendo, o Aiden O'Connell tá voando na pré-temporada. E eu tava justamente pegando aqui, aí, ó, as pautas já são um monte de coisa e eu não peguei os números corretos dele. O O'Connell, cara, ele tá estourando. 11 de 16 só contra os Rams, né? E 163 jardas, além de 2 passes pra touchdown. Sensacional. Ou seja, ele é um menino que tá sabendo cuidar da bola, tá fazendo passes e tudo mais. Mas é só pré-temporada e a gente sempre tem que ficar ligado na pré-temporada porque a galera sempre se empolga um pouco demais. Mas vale a pena a gente ficar de olho, mesmo de Jimmy Garoppolo sendo o titular. Que mais que a gente teve? A gente teve Tua Tagovailoa jogando e sendo interceptado, mas também aprendendo a cair. Isso é muito importante, cara. Ser interceptado na pré-temporada, tá bom, o cara tá testando, tá tudo certo. Não vou julgar isso. Mas o Tua tá fazendo jiu-jitsu, inclusive, pra aprender a cair, porque, vocês sabem, 3 concussões no ano passado, toda aquela coisa. CJ Stroud jogou um pouquinho melhor também, achei interessante, no mesmo jogo isso, inclusive. E aí teve o quê? Lógico, a sequência dos Ravens que chegou ao fim, cara.
Os Ravens estavam desde 2015 sem perder um jogo de pré-temporada, 24 partidas, e o Commanders, que já tirou a sequência boa dos Steelers 11-0 2 anos atrás, dos Eagles 8-0 ano passado, agora tira a sequência dos Ravens 24-0. É só pré-temporada, todo mundo finge que não ligou, mas a galera ligou um pouquinho sim. Inclusive o Magic Johnson, que é agora parte dono dos Commanders, deu uma risada. O Sam Cosmi de linha ofensiva. Os caras colocaram os titulares, inclusive, no final do jogo, viu? Eles levaram a sério a parada, Guizeira. Os caras falaram assim: ah, é pré-temporada, não tem problema. Colocaram os titulares e os Ravens perderam o jogo, meu amigo. Essa foi a segunda semana de pré-temporada. E titulares são coisas. São duas palavras, dois termos pra mim que não combinam, sinceramente. Exatamente, cara, exatamente. O Leandro tá perguntando se eu assisti o documentário do Johnny Manziel. Excelente pergunta, a gente vai falar sobre isso já já. E eu quero convidar vocês, inclusive, porque a gente vai falar sobre filmes e séries de NFL, vai ser bem bacana. Deixe o seu like, tem mais gente vendo do que deixando o like. Ah, mas eu tô no sofá, preguiçosão, não sei o quê. Pô, deixa o like, cara, ajuda pra caramba. I am sad and so